Olha, meu povo querido, eu tô aqui com o coração apertado, mas feliz demais por vocês estarem me ouvindo. Vocês nem imaginam o quanto isso significa para uma véia como eu. Cada vez que vocês dão play nesse vídeo, vocês estão ajudando outras pessoas a conhecerem histórias que precisam ser contadas, sabe? E eu quero contar uma história que carrego há mais de 60 anos no peito. Uma história que vai fazer vocês entenderem que o mal pode morar bem do nosso lado, disfarçado de pai, de família. Meu nome é Carne. Sim, esse é meu nome mesmo. E vocês vão entender o porquê dessa ironia cruel do destino. Hoje eu tô com 76 anos, mas quando essa história começou, eu era só uma menina de 12 anos, vivendo no interior mais esquecido do Acre, num lugar onde a civilização parecia ter parado no tempo. Era 1962, e naquele pedacinho de mundo, meu pai era conhecido como o melhor açougueiro da região. Agora, antes de eu continuar, deixa eu falar uma coisa que me deixa muito contente. Se vocês se inscreverem no canal, vocês estão fazendo um favor não só para mim, mas para tantas outras pessoas que precisam ouvir essas histórias. Sabe? Todo mês a gente vai fazer sorteios especiais para os inscritos que mais participam, que comentam, que dão like, que escrevem suas próprias histórias. Porque é assim que a gente cria uma comunidade de verdade, né? Meu pai, Antônio Carvalho, era um homem respeitado na nossa cidadezinha. Ele tinha 42 anos quando essa história começou. Era alto, forte, com as mãos grandes e calejadas de quem trabalhava com carne o dia inteiro. As pessoas vinham de longe só para comprar carne no açougue dele. Diziam que ele tinha um jeito especial de temperar, que a carne dele era mais macia, mais saborosa que qualquer outra da região. Nossa casa ficava nos fundos do açougue, e desde pequena eu via meu pai trabalhando. Ele acordava de madrugada, antes do galo cantar, e já ia pro trabalho. O barulho do machado cortando a carne, o rangido da serra, o som do metal batendo no mármore, isso era a trilha sonora da minha infância. Minha mãe, Deus tenha a alma dela, tinha morrido quando eu nasci. Então, era só eu e ele naquele mundo de sangue e carne. Eu lembro como se fosse hoje da primeira vez que achei estranho o comportamento dele. Era uma terça-feira de março, o calor estava de rachar, e eu estava brincando no quintal quando vi meu pai chegando com um saco grande nas costas. Não era incomum ele trazer carne para casa, mas dessa vez era diferente. Ele olhou para todos os lados antes de entrar, como se estivesse fazendo alguma coisa errada. Carne, vai para dentro de casa e não sai até eu te chamar, ele disse com uma voz que eu nunca tinha ouvido antes. Era uma voz baixa, ameaçadora, que me fez o sangue gelar nas veias. Eu obedeci sem questionar, mas fiquei espiando pela fresta da janela. Vi meu pai cavando um buraco no fundo do quintal, bem embaixo da mangueira velha, e enterrando alguma coisa que eu não conseguia ver direito. Naquela mesma semana, começaram os comentários na cidade. As pessoas falavam baixinho sobre o desaparecimento de um andarilho que costumava passar pela região. Era um homem magro, meio louco, que sempre pedia comida nas casas. Algumas pessoas diziam que ele tinha seguido viagem. Outras achavam estranho ele ter sumido assim, sem deixar rastro. Meu pai começou a ficar diferente depois daquele dia. Ele sempre foi um homem sério, mas agora parecia carregado, como se tivesse um peso nas costas. Às vezes eu acordava de madrugada e via ele sentado na cozinha, olhando para o nada, com uma expressão que me dava arrepios. Quando eu perguntava se ele estava bem, ele apenas sorria e dizia que era coisa da minha cabeça. Foi nessa época que ele começou a me dar pedaços especiais de carne. Isso aqui é para você, minha filha, ele dizia, me entregando uns bifes que pareciam diferentes dos que ele vendia no açougue. É uma carne especial que vai te fazer crescer forte e saudável. Eu comia sem questionar, porque confiava no meu pai como qualquer criança confia. A carne tinha um gosto estranho, mais doce que o normal, mas eu pensava que era só um tempero novo que ele estava usando. As semanas foram passando e mais pessoas começaram a desaparecer. Primeiro foi a Dona Maria, uma senhora que vendia frutas na praça. Depois foi o seu João, um homem que trabalhava na fazenda do coronel. As pessoas começaram a ficar assustadas, falavam de assombração, de maldição, de castigo divino. Mas ninguém suspeitava do açougueiro respeitado que fornecia carne para toda a cidade. Eu comecei a reparar que sempre que alguém sumia, meu pai ficava mais generoso com as carnes especiais.
Ele dizia que tinha conseguido um fornecedor novo, que agora podia dar carne de primeira qualidade por um preço mais barato. As pessoas ficavam felizes, achavam que tinham sorte de ter um açougueiro tão bom coração. Mas eu estava começando a juntar as peças de um quebra-cabeça que eu não queria completar. Tinha noites que eu acordava com o barulho de algo sendo arrastado pelo quintal. Tinha dias que eu via meu pai lavando roupas ensanguentadas no tanque, e quando eu perguntava sobre o sangue, ele dizia que tinha se cortado no trabalho. O pior de tudo era que eu estava começando a gostar daquela carne especial. Meu corpo pedia por ela, como se fosse algum tipo de dependência. Eu não entendia o que estava acontecendo comigo. Só sabia que quando ficava muito tempo sem comer aquela carne, eu me sentia fraca, irritada, como se tivesse faltando alguma coisa importante na minha vida. Foi quando eu comecei a ter pesadelos. Sonhava com rostos que eu não conhecia. Pessoas que pareciam estar me chamando, me implorando para alguma coisa que eu não entendia. Eu acordava suada, com o coração batendo descompassado, e sempre tinha a impressão de que alguém estava me observando do quintal. Meu pai percebeu que eu estava diferente e começou a me dar mais atenção. Ele dizia que eu estava crescendo, que era normal uma menina da minha idade ficar confusa, mas eu sentia que ele estava me estudando, como se eu fosse um experimento que ele estava fazendo. Às vezes eu pegava ele me olhando com uma expressão que eu não conseguia decifrar, uma mistura de carinho e alguma coisa que parecia fome. A cidade continuava perdendo pessoas e o medo estava tomando conta de todo mundo. As mães não deixavam mais os filhos brincarem sozinhos na rua. Os homens andavam em grupos, as mulheres corriam para casa antes do sol se pôr. Mas o açougue do meu pai continuava cheio, porque a carne dele continuava sendo a melhor da região. Eu estava começando a entender que alguma coisa muito ruim estava acontecendo, e que de alguma forma eu estava envolvida nisso. Mas eu era só uma criança, e quando a gente é criança, a gente quer acreditar que os pais são heróis, não vilões. Então eu continuei comendo aquela carne especial, continuei ajudando no açougue, continuei fingindo que tudo estava normal. Mas a verdade estava se aproximando como uma tempestade, e eu sabia que quando ela chegasse, minha vida nunca mais seria a mesma. Eu só não imaginava que a descoberta viria de uma forma tão terrível, tão marcante, que me perseguiria pelo resto da vida. Posso continuar para o próximo momento da história? Porque o que vocês vão ouvir agora vai mostrar como o mal pode se disfarçar de amor paterno, sangrando. Mas não era isso que me chamou a atenção. Era o que estava grudado na carne. Um dedo humano. Um dedo com unha pintada de vermelho, com uma aliança de casamento que eu reconheci na hora. Era da Dona Socorro, a mulher que vendia pão na praça e que tinha sumido há 3 dias. Meu mundo desmoronou naquele momento. Eu fiquei ali, parada, olhando para aquele dedo, tentando entender o que meus olhos estavam vendo. Meu estômago se revirou e eu vomitei ali mesmo na cozinha. Mas não foi só náusea que eu senti. Foi um pavor que tomou conta de cada pedacinho do meu corpo. Um medo que parecia que ia me matar ali mesmo. Corri para o banheiro, lavei o rosto com água gelada, tentando acordar daquele pesadelo. Mas quando voltei para a cozinha, o prato continuava lá, e o dedo continuava me olhando como se fosse me acusar de alguma coisa. Foi aí que tudo começou a fazer sentido na minha cabeça. Os desaparecimentos, as carnes especiais, os comportamentos estranhos do meu pai. Eu entendi que há meses eu estava comendo carne humana, que meu próprio pai estava me forçando a ser canibal sem eu saber, que cada pedaço daquela carne gostosa que eu tanto adorava era pedaço de gente que tinha família, que tinha sonhos, que tinha sido assassinada pelo homem que eu chamava de pai. Nesse momento, eu ouvi os passos dele vindo da direção do açougue. Rapidamente, cobri o prato de novo e me escondi atrás da porta da despensa. Meu pai entrou na cozinha assobiando uma música alegre, como se fosse o dia mais normal do mundo. Ele viu que o prato continuava coberto e franziu a testa. "Carne! Cadê você, menina?" Ele gritou, e eu senti que minha alma ia sair pela boca. Eu não conseguia responder, não conseguia nem respirar direito. Ele procurou por mim na casa toda, e quando me achou escondida, eu vi uma expressão no rosto dele que nunca vou esquecer. Não era mais o meu pai carinhoso, era um monstro disfarçado. "Por que você não comeu a carne que eu deixei para você?" Ele perguntou, e a voz dele saiu diferente, mais grossa, mais perigosa. Eu não sabia o que responder.
Então inventei que estava com dor de barriga. Ele me olhou desconfiado, mas pareceu acreditar. Tá bom, então. Mas você vai comer depois, viu? Essa carne é especial, custou muito caro para conseguir, ele disse, e eu senti um calafrio subir pela espinha. Custou caro como, pai? Custou a vida da Dona Socorro? Naquele dia eu não consegui comer nada. Cada vez que eu olhava para a comida, eu via o dedo da Dona Socorro. Eu via o rosto dela sorrindo para mim quando eu comprava pão. Meu pai percebeu que eu estava estranha e começou a me fazer perguntas. Tá acontecendo alguma coisa com você, menina? Você tá muito quieta hoje. Eu disse que estava tudo bem, mas por dentro eu estava morrendo. Como é que eu podia olhar para a cara do meu pai sabendo que ele era um assassino? Como é que eu podia continuar vivendo naquela casa, sabendo que no quintal tinham pessoas enterradas? Como é que eu podia continuar existindo, sabendo que eu tinha comido carne humana? Mas o pior ainda estava por vir. Naquela tarde, chegou uma mulher no açougue, chorando desesperada. Era a filha da Dona Socorro, procurando pela mãe. Eu estava no balcão, ajudando meu pai como sempre fazia, quando ela entrou gritando que a mãe tinha sumido, que ninguém sabia onde ela estava. Seu Antônio, o senhor viu minha mãe? Ela sempre comprava carne aqui. O senhor deve conhecer ela, a mulher perguntou. E eu vi meu pai colocar a máscara de pessoa preocupada. Claro que conheço a Dona Socorro, uma mulher muito boa, mas faz uns dias que ela não aparece aqui não, ele respondeu, mentindo com a maior naturalidade do mundo. Eu estava ali, ouvindo meu pai mentir para a filha da mulher que ele tinha matado e que eu tinha comido, e eu sentia que ia enlouquecer. Queria gritar, queria contar a verdade, mas meu corpo não obedecia. Eu estava paralisada pelo medo, pela culpa, pela vergonha. A mulher foi embora chorando, e meu pai continuou trabalhando como se nada tivesse acontecido. Ele até começou a assobiar de novo, e eu percebi que para ele aquilo tudo era normal. Matar pessoas, cortar elas em pedaços, misturar com carne de boi e vender para os vizinhos. Tudo isso era só mais um dia de trabalho. Naquela noite, eu não consegui dormir. Fiquei pensando em todas as pessoas que tinham sumido, em todas as vezes que eu tinha comido aquela carne especial, em todas as vezes que eu tinha ajudado meu pai a vender carne humana para os moradores da cidade. Eu era cúmplice de tudo aquilo, mesmo sem saber. Comecei a entender por que meu corpo pedia tanto por aquela carne. Não era só porque ela era gostosa, era porque eu tinha desenvolvido uma dependência. Meu organismo tinha se acostumado com a carne humana, e agora meu corpo pedia por ela como se fosse uma droga. Isso me deixou ainda mais desesperada, porque eu percebi que de alguma forma eu tinha herdado a monstruosidade do meu pai. Vocês que estão ouvindo isso, vocês conseguem imaginar o que é descobrir que seu próprio pai é um monstro? Que a pessoa que deveria te proteger do mal é o próprio mal? Que você passou anos comendo carne humana sem saber? É uma dor que não tem nome, é um desespero que não tem cura. E eu era só uma menina de 12 anos, tentando entender um mundo que tinha desmoronado em questão de minutos. O que me deixava mais desesperada era saber que eu não tinha para onde correr. Meu pai era a única família que me restava, e mesmo sabendo que ele era um assassino, eu ainda dependia dele para sobreviver. Eu estava presa naquela casa de horrores, obrigada a fingir que não sabia de nada, obrigada a continuar vivendo como se tudo fosse normal. Mas vocês sabem o que é mais assustador de tudo? É que mesmo sabendo a verdade, mesmo sentindo nojo e pavor, uma parte de mim ainda amava meu pai, porque o amor de filho não some da noite para o dia. Mesmo quando a gente descobre que o pai é um monstro, e essa contradição me torturava mais do que qualquer outra coisa. Eu preciso que vocês entendam uma coisa. Se vocês chegaram até aqui, é porque vocês são pessoas que não fogem da verdade, pessoas que sabem que o mundo tem lados escuros que precisam ser expostos. Por isso eu peço, se inscrevam no canal, porque histórias como essa precisam ser contadas. Vocês estão me dando força para continuar, estão me ajudando a dividir esse peso que carrego há décadas. Mas a história não para por aí. O que vocês vão ouvir agora é como eu fui obrigada a me tornar cúmplice dos crimes do meu pai, como eu fui transformada numa criança que vendia carne humana para os vizinhos, sorrindo e fingindo que tudo estava normal. Ele não falou nada sobre o dedo que tinha deixado no prato, mas eu sentia que ele estava testando minha reação. Nos dias seguintes, ele começou a me incluir mais no trabalho do açougue. Carne, você já está mocinha, já pode me ajudar de verdade,
ele dizia, me puxando para dentro do frigorífico onde ele guardava as carnes. Era um lugar gelado, escuro, que cheirava a sangue e morte. Agora eu entendia que aquele cheiro não era só de carne de boi, era de gente. Ele me ensinou a cortar a carne, a temperar, a embalar. Suas mãos grandes cobriam as minhas pequenas, me guiando no movimento da faca. Assim, minha filha, com cuidado, respeitando a carne. Ele sussurrava no meu ouvido e eu sentia vontade de correr, de gritar, de sumir daquele lugar. Mas meu corpo não obedecia, como se eu tivesse virado uma boneca nas mãos dele. O pior era quando chegavam os clientes. Eu tinha que sorrir, que ser educada, que oferecer os melhores pedaços. A filha do seu Antônio é uma menina, muito esperta, as pessoas diziam, e eu forçava um sorriso enquanto embrulhava pedaços de carne humana como se fosse a coisa mais normal do mundo. Teve um dia que chegou o seu Manuel, um homem que sempre comprava carne para a família numerosa. Ele pediu 5 quilos de carne moída e meu pai me mandou preparar. Quando fui para o frigorífico, vi que tinha uma parte da carne que não parecia de boi. Era mais clara, mais macia. Meu estômago se revirou, mas eu não podia demonstrar nada. Papai, essa carne aqui tá diferente. Eu disse tentando manter a voz firme. Meu pai veio até mim, olhou a carne e sorriu. Essa é carne especial, minha filha. Carne de primeira qualidade. Pode misturar com o resto, vai ficar uma delícia. Ele respondeu. E eu entendi que ele estava me forçando a ser cúmplice do crime. Preparei a carne moída misturando tudo, sabendo que o seu Manuel ia levar para casa e dar para os filhos pequenos. Eu queria morrer naquele momento, queria que a terra me engolisse. Mas meu pai estava ali do meu lado, me vigiando cada movimento. Quando entreguei o pacote para o seu Manuel, ele me deu um sorriso carinhoso e disse: Obrigado, menina. Você é uma filha muito prestativa. Se ele soubesse que eu estava entregando carne humana para a família dele, que eu estava envenenando as crianças inocentes. Mas eu não podia falar nada. Meu pai tinha me transformado numa prisioneira dentro da própria casa, numa cúmplice silenciosa dos crimes dele. As semanas foram passando e mais pessoas sumiam. A cidade toda estava apavorada. Falavam que tinha um serial killer solto, que ninguém estava seguro. Às vezes vinham polícias de outras cidades investigar, mas nunca suspeitavam do açougueiro respeitado. Meu pai recebia os policiais com simpatia, oferecia até carne de graça para eles, e eu ficava ali do lado, sabendo que eles estavam comendo evidências dos crimes. Foi numa dessas visitas da polícia que aconteceu algo que me marcou para sempre. Um dos investigadores, um homem novo que parecia desconfiado de tudo, ficou olhando para mim com uma expressão estranha. Menina, você tá bem? Você parece muito pálida, ele perguntou, e por um momento eu pensei em contar tudo. Mas meu pai se aproximou rapidamente e botou a mão no meu ombro, apertando forte. Ela tá só cansada, né, minha filha? Tem ajudado muito no açougue, ele disse, e eu entendi a ameaça. Se eu abrisse a boca, algo muito ruim ia acontecer comigo. Tô bem sim, senhor, eu respondi, e vi a decepção no olhar do policial. Ele sabia que alguma coisa estava errada, mas não tinha como provar. Foi embora balançando a cabeça, e eu perdi minha chance de salvação. Naquela noite, meu pai me chamou para conversar. Sentamos na cozinha, e ele me olhou com aqueles olhos que eu não reconhecia mais. Carne, você é uma menina inteligente, né? Sabe que papai faz tudo por você, que tudo que eu faço é para nossa família ter uma vida boa. Eu não respondi. Só fiquei olhando para as mãos dele. Aquelas mãos que eu sabia que tinham matado tanta gente. Ele continuou. Às vezes na vida, a gente precisa fazer coisas que as outras pessoas não entendem. Mas isso não quer dizer que a gente é ruim. Quer dizer que a gente é forte, que a gente faz o que precisa ser feito. Ele estava tentando me convencer de que matar pessoas era normal, que tudo aquilo era justificável. E o pior é que de tanto ouvir, uma parte de mim começou a acreditar. Quando a gente é criança e a única referência que tem é o pai, a gente acaba aceitando a versão dele do mundo, mesmo que essa versão seja completamente distorcida. Você entende, né, minha filha? Você sabe que papai te ama muito e que tudo que eu faço é pra gente ter uma vida melhor, ele disse, passando a mão no meu cabelo, como fazia quando eu era pequena. Eu queria empurrar a mão dele, queria correr,
mas acabei concordando com a cabeça, porque tinha medo do que podia acontecer se eu contrariasse. A partir daquele dia, meu pai começou a me incluir ainda mais nos negócios dele. Ele me ensinou a reconhecer os tipos de carne, a saber qual era humana e qual era bovina. Me ensinou a misturar nas proporções certas, para ninguém desconfiar. Me ensinou a mentir com naturalidade, a fingir que não sabia de nada quando as pessoas perguntavam sobre os desaparecimentos. O açougue virou uma escola do crime, e eu era a aluna mais nova. Meu pai me ensinava tudo com paciência, como se estivesse ensinando uma profissão respeitável. Isso aqui é um segredo da família, Carne. Nosso segredo especial. Você não pode contar para ninguém, nunca, ou coisa muito ruim vai acontecer com você. Ele me alertava sempre. Eu comecei a sentir que estava perdendo minha humanidade. Quando via uma pessoa na rua, eu não pensava mais nela como gente. Eu pensava em quantos quilos de carne ela renderia, em qual parte seria mais macia, em como meu pai faria para capturar ela. Meu cérebro de criança estava sendo moldado para pensar como um monstro. Mas tinha uma coisa que me mantinha acordada de noite: a culpa. Toda vez que eu via uma família procurando por alguém que tinha sumido, toda vez que eu entregava carne humana para um cliente, toda vez que eu sorria e fingia normalidade, eu sentia um peso no peito que parecia que ia me esmagar. Eu rezava toda noite, pedia perdão para Deus, pedia para Ele me tirar daquele inferno. Mas ao mesmo tempo, eu tinha medo de morrer e ir para o inferno por causa dos crimes que eu estava cometendo. Eu não sabia mais o que era certo e o que era errado. Não sabia mais quem eu era. Eu estava me transformando numa menina que não reconhecia mais. E vocês sabem o que é mais assustador? É que aos poucos eu comecei a sentir prazer naquilo tudo. Quando eu conseguia enganar um cliente, quando eu mentia com perfeição, quando eu via que ninguém desconfiava de nada, eu sentia uma satisfação estranha. Como se eu tivesse herdado não só o sangue do meu pai, mas também a maldade dele. Eu estava me tornando uma pequena serial killer, uma menina que vendia carne humana e gostava disso. E essa descoberta sobre mim mesma me apavorava mais do que qualquer coisa que meu pai pudesse fazer. Mundo. Mas não era só adaptação, não. Era alguma coisa muito mais sinistra acontecendo dentro de mim. Eu comecei a ter sonhos estranhos. Sonhava que eu estava cortando carne, mas não era carne comum. Eu sabia exatamente de quem era cada pedaço. Sonhava com as pessoas que tinham sumido, e elas me agradeciam por ter servido elas tão bem para os clientes. Eu acordava suada, mas não era pesadelo. Era quase prazer. E isso me apavorava mais do que qualquer coisa. Um dia, chegou no açougue uma mulher que eu nunca tinha visto. Era nova, bonita, com uns 25 anos, e estava procurando emprego. Disse que era de longe, que não tinha família na região, que precisava de qualquer trabalho para sobreviver. Meu pai ficou interessado demais nela, e eu percebi aquele brilho nos olhos dele que já conhecia bem. Pode voltar amanhã de manhã cedo que a gente conversa melhor, ele disse para a moça, e quando ela saiu, ele ficou me olhando com um sorriso que me gelou o sangue. Carne. Acho que amanhã a gente vai ter carne especial de novo, ele falou, e eu entendi perfeitamente o que isso significava. Naquela noite, eu não consegui dormir. Ficava pensando na moça, no sorriso inocente dela, na esperança que ela tinha nos olhos quando falou de trabalho. Eu sabia que ela ia morrer no dia seguinte, e eu sabia que depois ia vender pedaços dela para os clientes como se fosse carne de boi. Mas o que me assustava não era a culpa, era a ansiedade que eu estava sentindo, como se tivesse esperando por alguma coisa boa. No outro dia, a moça chegou bem cedo, como meu pai tinha pedido. Ela estava arrumada, com uma roupinha simples, mas limpa, os cabelos penteados com cuidado. Meu pai a recebeu com simpatia, ofereceu café, conversou sobre a vida dela. Eu fiquei ali perto, observando tudo, e por alguns momentos me esqueci do que ia acontecer. Eles pareciam duas pessoas normais, conversando sobre trabalho. Bom, vamos dar uma olhada no frigorífico para você conhecer onde vai trabalhar, meu pai disse. E eu vi a felicidade no rosto da moça. Ela pensava que tinha conseguido o emprego, que a vida dela ia melhorar. Se ela soubesse que estava caminhando para a própria morte, eles entraram no frigorífico juntos, e eu fiquei na porta, fingindo que estava organizando alguma coisa. Ouvi a voz do meu pai explicando sobre os tipos de carne, sobre como era o trabalho. A moça fazia perguntas,
interessada, querendo mostrar que era dedicada. Eu aprendo rápido, seu Antônio. O senhor não vai se arrepender de me dar essa oportunidade, ela disse. De repente, o barulho parou. Ficou um silêncio que durou eternos segundos, e depois eu ouvi um baque surdo. Meu coração disparou, mas não era de medo, era de excitação. Eu sabia o que tinha acontecido, e uma parte horrível de mim estava ansiosa para ver o resultado. Meu pai saiu do frigorífico limpando as mãos num pano. Olhou para mim e disse: Carne, vai lá para casa e não volta aqui até eu te chamar. Papai, tem trabalho a fazer. Eu obedeci, mas fiquei espiando pela janela da cozinha. Vi meu pai trabalhando no frigorífico por horas, e eu sabia exatamente o que ele estava fazendo. Quando ele finalmente me chamou de volta, o frigorífico estava impecavelmente limpo. Havia pedaços de carne frescos pendurados nos ganchos, carnes que pareciam diferentes das que estavam lá antes. Chegou o nosso novo fornecedor, meu pai disse, sorrindo para mim. Carne de primeira qualidade, fresquinha. Naquele momento, eu deveria ter sentido nojo, horror, desespero, mas não foi isso que aconteceu. Eu senti uma estranha satisfação, como se tivesse participado de alguma coisa importante. Como se eu e meu pai fôssemos uma equipe, trabalhando juntos num negócio próspero. Essa reação me assustou mais do que qualquer outra coisa que tinha acontecido até então. No dia seguinte, começamos a vender a carne nova. Meu pai dizia para os clientes que tinha conseguido um fornecedor especial, que aquela carne ia ser a melhor que eles já tinham experimentado. E, de fato, as pessoas voltavam sempre pedindo mais, elogiando o sabor diferenciado, a maciez excepcional. Eu participava das vendas com uma naturalidade que me deixava horrorizada comigo mesma. Sorria para os clientes, embrulhava a carne com cuidado, dava dicas de preparo. Essa aqui fica uma delícia se a senhora fizer refogada com cebola. Eu dizia para Dona Francisca, sabendo que ela estava levando pedaços da moça que tinha vindo procurar emprego. O que me deixava mais perturbada era que eu estava começando a sentir orgulho do trabalho. Quando os clientes elogiavam a carne, quando diziam que nunca tinham comido nada tão gostoso, eu me sentia importante, competente, como se eu fosse realmente uma comerciante respeitável, não uma menina que vendia carne humana. Foi nessa época que eu comecei a ter uma relação diferente com a comida. Meu pai continuava me dando as carnes especiais, e eu não só comia como pedia mais. Meu corpo tinha desenvolvido uma dependência estranha, como se a carne humana fosse uma droga que eu não conseguia largar. E o pior, eu gostava do sabor. Gostava mesmo, sem nenhuma vergonha. Às vezes eu ficava pensando na moça, tentando lembrar do rosto dela, da voz dela. Mas essas lembranças não me causavam tristeza, causavam uma satisfação estranha, como se ela tivesse cumprido o destino dela, como se tivesse servido para alguma coisa importante. Eu estava perdendo completamente a noção do que era certo e errado. Meu pai percebeu essa mudança em mim e ficou muito satisfeito. Você está crescendo, minha filha. Está entendendo como o mundo funciona de verdade, ele dizia, me abraçando com carinho. Esses abraços me confundiam porque eu sentia amor genuíno da parte dele, mesmo sabendo que ele era um monstro. E eu retribuía esse amor, mesmo sabendo que eu estava me tornando um monstro também. A cidade continuava perdendo pessoas e as investigações continuavam sem resultado. Mas agora eu não sentia mais medo dos policiais. Eu sentia desprezo. Como eles podiam ser tão burros? Como não conseguiam descobrir algo tão óbvio? Eu me sentia superior a eles, mais inteligente, mais esperta. Quero que vocês entendam uma coisa importante. Vocês que chegaram até aqui, que não desistiram de ouvir essa história terrível, vocês são pessoas corajosas. São pessoas que sabem que o mundo tem lados escuros que precisam ser expostos. Por isso eu peço mais uma vez, se inscrevam no canal, compartilhem essa história, deixem seus comentários. Contem pra gente se vocês já passaram por situações difíceis na infância, se vocês conseguem entender como uma criança pode ser moldada pelo mal. Porque o que vocês vão ouvir agora é como eu me tornei completamente cúmplice dos crimes do meu pai, como eu ajudei ele a escolher as próximas vítimas, como eu me transformei numa predadora que usava minha aparência de menina inocente para atrair pessoas para a morte. Foi mais ou menos nessa época que meu pai começou a me ensinar as técnicas mais refinadas do nosso negócio.
Eu já não era mais só a filha que ajudava no açougue. Eu tinha virado a parceira dele, a cúmplice que ele precisava para expandir as operações. E eu aceitei esse papel com uma facilidade que me envergonha até hoje. Carne, você tem um jeito especial com as pessoas, meu pai disse numa manhã de quinta-feira, enquanto a gente organizava o açougue. As pessoas confiam em você. Porque você é criança, porque tem cara de anjo, a gente pode usar isso a nosso favor. Ele estava me ensinando a ser uma isca humana, e eu ouvi aquilo como se fosse um elogio. A primeira vez que eu ajudei meu pai a escolher uma vítima foi num domingo depois da missa. Tinha um homem sozinho, sentado na praça. Parecia estar de passagem pela cidade. Era magro, tinha uns 50 anos, e pelo jeito que estava vestido, dava para ver que não tinha família por perto. Meu pai apontou discretamente para ele e disse: "Aquele ali parece estar precisando de ajuda, né, minha filha?" Eu entendi na hora o que ele queria. Aproximei do homem com meu sorriso mais inocente e perguntei se ele estava bem, se precisava de alguma coisa. "Ah, menina, eu tô só descansando um pouco. Tô viajando a pé e parei aqui para comer alguma coisa", ele respondeu. E eu senti uma pontada de algo que não era exatamente pena. Era mais como se eu tivesse encontrado um tesouro. "O açougue do meu pai é logo ali, moço. Ele tem as melhores carnes da região e sempre dá desconto para viajantes", eu disse, apontando para o estabelecimento. O homem sorriu e disse que ia dar uma olhada. Eu corri na frente para avisar meu pai, e quando o homem chegou, já tinha tudo armado. Meu pai recebeu o homem com simpatia exagerada, ofereceu comida de graça, disse que podia até dormir nos fundos do açougue se quisesse. O homem ficou emocionado com tanta generosidade, disse que encontrar pessoas boas assim era raro no mundo. Se ele soubesse que estava falando com o demônio em pessoa. Naquela noite, eu ouvi os barulhos de sempre vindos do açougue, mas dessa vez foi diferente. Eu não fiquei na cama fingindo que não sabia de nada. Eu me levantei, me vesti e fui até lá. Queria ver, queria participar, queria entender melhor como tudo funcionava. Quando cheguei no açougue, meu pai estava terminando o trabalho. O chão estava limpo, os instrumentos estavam organizados e já tinha carne nova pendurada nos ganchos. Ele me viu e não ficou bravo. Pelo contrário, sorriu como se tivesse orgulho de mim. "Você fez um bom trabalho hoje, minha filha. Trouxe um cliente excelente", ele disse, passando a mão no meu cabelo. "Essa carne aqui vai render muito dinheiro pra gente." Eu olhei para a carne pendurada e senti uma satisfação estranha. Aquele homem que estava vivo algumas horas atrás agora ia alimentar metade da cidade. E tudo graças ao meu trabalho. A partir daquele dia, eu virei a principal recrutadora do meu pai. Minha aparência de menina inocente era perfeita para atrair pessoas desavisadas. Eu ficava na praça, na igreja, na feira, sempre de olho em alguém que pudesse ser uma boa vítima. Pessoas sozinhas, sem família por perto, que ninguém ia sentir falta rapidamente. Eu desenvolvi técnicas sofisticadas para isso. Sabia como puxar conversa, como descobrir se a pessoa tinha família, como fazer ela se sentir à vontade comigo. "Moça, a senhora é de onde? Tá visitando alguém aqui na cidade?" Eu perguntava com minha voz mais doce, e as pessoas sempre respondiam com carinho, achando que eu era só uma criança curiosa. Quando eu identificava uma vítima em potencial, eu levava ela pro açougue com alguma desculpa. Às vezes, dizia que meu pai vendia a carne mais barata da região. Às vezes que ele precisava de ajuda com alguma coisa. Às vezes que ele tinha trabalho para oferecer. Sempre funcionava, porque as pessoas confiavam numa menina de 12 anos. O mais terrível de tudo é que eu comecei a sentir prazer nessa caçada. Quando eu conseguia convencer alguém a ir pro açougue, quando eu via que meu pai ficava satisfeito com minha escolha, eu me sentia importante, valorizada. Como se eu fosse realmente boa no que fazia, como se eu tivesse encontrado minha vocação na vida. Teve uma ocasião que marcou muito. Era uma mulher jovem, talvez uns 20 anos, que tinha vindo de outra cidade procurar trabalho. Ela estava sentada na rodoviária com uma mala pequena e uma expressão triste no rosto. Eu me aproximei e comecei a conversar. "A senhora tá bem? Parece preocupada", eu disse, sentando do lado dela. Ela me contou que tinha saído de casa depois de uma briga com a família, que não tinha para onde ir, que estava sem dinheiro e sem perspectiva. Era a vítima perfeita, sozinha, sem ninguém que fosse procurar por ela rapidamente. "Sabe de uma coisa?
Meu pai tem um açougue aqui perto, e ele estava falando outro dia que precisava de alguém para ajudar. A senhora não quer conversar com ele? Eu ofereci, e vi a esperança acender nos olhos dela. Sério, isso seria uma bênção, ela respondeu, já se levantando para ir comigo. Durante o caminho até o açougue, ela me contou da vida dela, dos sonhos que tinha, de como queria recomeçar numa cidade nova. Eu ouvia tudo com atenção, mas não era compaixão que eu sentia. Era uma satisfação cruel, como se eu tivesse capturando uma presa especialmente valiosa. Quando chegamos no açougue, meu pai recebeu a mulher com a simpatia de sempre. Eles conversaram sobre trabalho, sobre as possibilidades, sobre como seria bom ter uma ajudante no estabelecimento. A mulher ficou esperançosa, agradecida, emocionada com a oportunidade. Que tal você dar uma olhada no local de trabalho? Meu pai sugeriu, apontando para o frigorífico. A mulher concordou animada, e eu fiquei ali parada, sabendo exatamente o que ia acontecer nos próximos minutos. E sabe o que é mais assustador? Eu não senti nem um pingo de remorso. Alguns minutos depois, meu pai saiu do frigorífico sozinho, olhou para mim e disse: "Excelente trabalho, minha filha. Você trouxe uma mercadoria de primeira qualidade." Mercadoria. Era assim que a gente chamava as vítimas agora. Não eram mais pessoas, eram produtos, matéria-prima para o nosso negócio. Naquela noite, enquanto meu pai processava a nova mercadoria, eu fiquei pensando na conversa que tinha tido com a mulher. Ela tinha me contado que sonhava em ter uma família, em encontrar alguém para amar, em construir uma vida feliz. Agora esses sonhos tinham virado bifes e linguiças que seriam vendidos no dia seguinte. E vocês sabem o que é mais perturbador? É que eu não sentia culpa. Sentia orgulho. Orgulho de ter sido eficiente, de ter escolhido bem, de ter contribuído para o sucesso do negócio da família. Eu tinha me tornado uma predadora fria e calculista, disfarçada de menina inocente. Meu pai percebeu que eu tinha jeito para aquilo e começou a me dar mais responsabilidades. Eu virei a encarregada de escolher as vítimas, de atraí-las para o açougue, de manter as aparências na cidade. Era como se eu fosse a sócia mais nova da empresa de família. E a cada dia que passava, eu me sentia mais confortável nesse papel, mais competente, mais segura de mim, mais orgulhosa do trabalho que fazia. Eu estava perdendo completamente o contato com minha humanidade, e o pior é que eu nem percebia isso acontecendo. Foram passando e nossa empresa familiar prosperava como nunca. O açougue do meu pai tinha se tornado o mais famoso da região, e pessoas vinham de cidades distantes só para comprar nossa carne especial. Elas não faziam ideia de que estavam saboreando seus próprios vizinhos, pessoas que tinham sumido misteriosamente e que agora faziam parte do cardápio de domingo. Eu tinha desenvolvido uma técnica quase perfeita para identificar e atrair vítimas. Sabia reconhecer pelo jeito de andar, pelo modo de se vestir, pela expressão no rosto, quem seria uma presa fácil. Pessoas solitárias tinham um jeito específico de olhar para o mundo, uma tristeza nos olhos que eu conseguia detectar de longe. E essas eram exatamente as que meu pai preferia. Teve um período que foi especialmente movimentado para a gente. Era a época de festa junina. Muita gente de fora vinha para a cidade, e isso significava mais oportunidades. Meu pai dizia que era como se fosse Natal todo dia. Tantas opções que a gente mal conseguia escolher. Foi nessa época que aconteceu algo que mudou tudo para mim. Chegou na cidade uma família de ciganos que estava de passagem. Eram 5 pessoas: o pai, a mãe, 2 filhos homens e uma menina da minha idade. Eles montaram um acampamento na saída da cidade e começaram a pedir esmola nas ruas. A menina se chamava Esperança. E quando eu a vi pela primeira vez, senti alguma coisa esquisita no peito. Ela era bonita, com cabelos compridos e escuros, olhos grandes e expressivos. Mas não era só isso. Ela tinha um jeito de sorrir que me lembrava de quem eu era antes de tudo isso começar. Era como se ela trouxesse de volta uma parte de mim que eu pensava que tinha morrido. Esperança começou a frequentar a cidade todos os dias, pedindo moedas na praça. Eu sempre passava por lá e ficava observando ela de longe. Via como ela tratava as pessoas com educação, como agradecia qualquer gentileza, como brincava com as crianças menores. Era tudo que eu não era mais. Pura, inocente, humana. Um dia, ela se aproximou de mim. "Oi, você é a filha do açougueiro, né? Todo mundo fala bem de você e do seu pai."
Ela disse com aquele sorriso que me deixava confusa. Eu não sabia o que responder, porque pela primeira vez em muito tempo eu me senti envergonhada do que eu era. Sou eu mesma, respondi, tentando manter a normalidade. Mas por dentro, eu estava em pânico. Como é que eu podia conversar com alguém tão inocente, sabendo das coisas horríveis que eu fazia? Como é que eu podia olhar nos olhos dela e fingir que era uma menina normal? Esperança começou a procurar minha companhia. Ela não tinha amigas na cidade, e eu acho que se identificou comigo por causa da idade. A gente começou a conversar na praça, e eu descobri que ela sabia ler, que conhecia histórias de lugares distantes, que sonhava em estudar e ter uma vida diferente da família. Você tem sorte de ter uma casa fixa, de ter um pai que trabalha, ela dizia. Deve ser bom saber que você vai dormir no mesmo lugar toda noite, que vai ter comida garantida. Se ela soubesse que tipo de comida eu comia, que tipo de trabalho meu pai fazia. O problema é que eu comecei a gostar da esperança. Gostar de verdade, como eu não gostava de ninguém há muito tempo. Ela me fazia lembrar de sentimentos que eu pensava que tinha perdido. Carinho, inocência, vontade de proteger alguém. E isso me deixava desesperada, porque eu sabia que mais cedo ou mais tarde meu pai ia reparar nela. E foi exatamente isso que aconteceu. Numa tarde de sábado, meu pai viu a Esperança na praça e ficou interessado. Quem é aquela menina ali, Carne? Ela não é daqui da cidade, ele perguntou, e eu senti meu sangue gelar. Eu conhecia aquele tom de voz, aquele brilho no olhar. É uma cigana que está acampada com a família na saída da cidade, respondi, tentando parecer desinteressada. Mas meu pai já estava estudando ela com aqueles olhos de predador que eu conhecia tão bem. Interessante. Ciganos não têm raízes, né? Ninguém sente falta quando eles desaparecem, ele comentou. E eu entendi perfeitamente o que ele estava pensando. Talvez a gente pudesse dar uma ajuda para eles, né, minha filha? Naquela noite, eu não consegui dormir. Ficava pensando na Esperança, na família dela, no que meu pai estava planejando. Pela primeira vez desde que tinha descoberto a verdade sobre ele, eu senti que não queria participar. Não queria que nada acontecesse com a única pessoa que tinha me feito sentir humana de novo. No dia seguinte, meu pai me chamou para conversar. Carne, eu tô pensando em expandir nossos negócios. Aquela família de ciganos pode ser uma grande oportunidade pra gente, ele disse, e eu senti vontade de gritar que ele não podia fazer aquilo. Mas ao invés disso, eu apenas concordei com a cabeça, porque eu era covarde, porque eu tinha medo dele, porque eu não sabia como proteger a Esperança sem me colocar em perigo. Também. E essa covardia me deixou com um ódio de mim mesma que era quase insuportável. Você vai ser fundamental nesse trabalho, minha filha. Você conhece a menina. Ela confia em você. Vai ser mais fácil convencer a família a vir aqui, meu pai explicou. E eu entendi que ele queria que eu usasse minha amizade com a Esperança para atrair ela e a família inteira para a morte. Era a coisa mais horrível que ele já tinha me pedido para fazer. Não era só matar estranhos. Era trair a única pessoa que tinha sido gentil comigo, que tinha me tratado como gente, que tinha me dado um pouco de carinho verdadeiro. Era matar a última parte boa que restava em mim. Mas eu sabia que se recusasse, meu pai ia desconfiar de mim. E se ele descobrisse que eu estava desenvolvendo sentimentos humanos de novo, que eu estava questionando nossos métodos, ele podia decidir que eu tinha virado um risco. E eu sabia muito bem o que meu pai fazia com os riscos. Então eu concordei. Disse que ia pensar num plano, que ia descobrir o melhor jeito de atrair a família pro açougue. Mas por dentro, eu estava morrendo, porque eu sabia que estava prestes a fazer a coisa mais terrível da minha vida. Trair a única pessoa que ainda me fazia sentir humana. Naquela semana, eu comecei a me aproximar mais da Esperança e da família dela. Fingia interesse na cultura cigana, fazia perguntas sobre as viagens deles, sobre como era a vida no acampamento. A família me recebeu com carinho. Me convidaram até para jantar com eles numa noite. Foi a refeição mais estranha da minha vida. Ali estava eu, sentada numa roda com pessoas inocentes, comendo comida simples mas feita com amor, ouvindo histórias alegres e músicas bonitas. Por algumas horas, eu me esqueci de quem eu era, do que eu fazia, do que eu estava planejando. Me senti como uma criança normal, parte de uma família normal. Mas quando eu voltei para casa naquela noite, a realidade me bateu como um soco no estômago. Eu estava traindo aquelas pessoas.
Tava estudando elas, procurando suas fraquezas, planejando como levar elas para a morte. E o pior, eu estava fazendo isso com a Esperança, a única pessoa que tinha me dado carinho verdadeiro. Essa contradição estava me destruindo por dentro. Eu queria proteger a Esperança, mas ao mesmo tempo eu sabia que se não fizesse o que meu pai queria, eu ia sofrer as consequências. Eu estava presa entre o amor que sentia por ela e o medo que tinha dele. E eu não sabia como sair dessa situação sem que alguém se machucasse, que precisava conquistar mais a confiança deles. Mas a verdade é que eu não conseguia fazer mal para a Esperança. Toda vez que eu olhava para ela, toda vez que ela sorria para mim, toda vez que ela me tratava como amiga verdadeira, eu sentia que ia morrer de culpa se fizesse alguma coisa contra ela. Foi numa quinta-feira que tudo desmoronou. Meu pai tinha saído para resolver uns negócios na cidade vizinha e eu estava sozinha no açougue quando a Esperança apareceu. Ela estava mais séria que o normal, com uma expressão preocupada no rosto. "Carne, eu preciso te contar uma coisa", ela disse, olhando para os lados como se tivesse medo de ser ouvida. "Meu pai está desconfiado do seu pai. Ele acha que tem alguma coisa estranha acontecendo nessa cidade, muita gente sumindo, muita coisa que não bate certo." Meu coração disparou. Se o pai da Esperança estava desconfiado, isso significava que eles podiam ir embora a qualquer momento. E isso significava que meu pai ia ficar furioso comigo por ter falhado na missão. "Que tipo de desconfiança?" perguntei, tentando manter a calma. Esperança me contou que o pai dela tinha conversado com outras pessoas da cidade, que tinha ouvido histórias sobre os desaparecimentos, que achava estranho uma cidade pequena ter tantos casos sem solução. "Ele quer que a gente vá embora amanhã de manhã", ela disse, e eu vi a tristeza nos olhos dela. "Eu não quero ir, Carne. Você é a primeira amiga de verdade que eu tenho. Não quero te deixar." Naquele momento, eu tive uma oportunidade de ouro. Podia contar tudo para a Esperança, podia avisar ela sobre o perigo, podia ajudar a família a fugir antes que meu pai voltasse. Era a chance de fazer a coisa certa pela primeira vez em anos. Mas eu não fiz. Sabe por quê? Porque eu era covarde, porque eu tinha medo do meu pai, medo do que ele faria comigo se descobrisse que eu tinha traído ele. Então, ao invés de salvar minha única amiga, eu a entreguei de bandeja para o monstro. "Esperança, você não pode ir embora assim", eu disse, botando a mão no braço dela. "Pelo menos deixa eu fazer uma despedida especial para você e sua família. Meu pai volta logo, e eu tenho certeza que ele vai querer conhecer vocês melhor, talvez até ajudar com alguma coisa para o caminho." Vi a esperança acender nos olhos dela. "Sério? Seu pai faria isso?" Eu concordei, sabendo que estava mentindo, sabendo que estava levando ela direto para a morte. "Claro, ele é uma pessoa muito boa, sempre ajuda quem precisa. Que tal vocês virem aqui hoje à noite? A gente pode jantar juntos e amanhã vocês viajam mais descansados." Esperança ficou animada com a ideia. Disse que ia convencer a família, que seria uma despedida perfeita. Quando ela saiu do açougue, sorrindo e acenando para mim, eu senti que estava morrendo por dentro. Eu tinha acabado de assinar a sentença de morte da única pessoa que me amava de verdade. Quando meu pai voltou, eu contei tudo para ele. Vi a satisfação no rosto dele, quando soube que a família inteira viria pro açougue naquela noite. "Perfeito, minha filha. 5 pessoas de uma vez só. Vai ser nosso maior negócio até hoje", ele disse, e começou a fazer os preparativos. Ele organizou o frigorífico, afiou os instrumentos, preparou tudo para receber a família. Via ele trabalhar com aquela empolgação macabra e eu sentia vontade de vomitar, mas ao mesmo tempo, uma parte de mim sentia orgulho por ter sido eficiente, por ter conseguido trazer 5 vítimas de uma vez só. À noite, a família da Esperança chegou pontualmente. Eles tinham se arrumado para o jantar, trazido até alguns presentes simples: frutas, um pão caseiro, algumas moedas antigas como lembrança. O pai da Esperança parecia mais relaxado. Disse que tinha repensado sobre a viagem, que talvez pudessem ficar mais uns dias na cidade. Meu pai os recebeu com a simpatia de sempre. Preparou um jantar especial, conversou sobre as viagens deles, mostrou interesse na cultura cigana. A família ficou encantada com tanta hospitalidade. Disse que raramente encontravam pessoas tão generosas. Durante o jantar, eu fiquei observando a Esperança.
Ela estava feliz, animada, contava histórias para meu pai, ria das piadas dele. Via como ela confiava em mim, como me olhava com carinho, como pensava que eu era sua amiga verdadeira. E eu sabia que em algumas horas ela estaria morta por minha culpa. Que tal conhecerem onde eu trabalho? Meu pai sugeriu depois do jantar. Tenho o melhor açougue da região e vocês podem levar algumas carnes de presente para a viagem. A família aceitou animada, agradecendo pela generosidade. Eles entraram no frigorífico todos juntos, curiosos para conhecer o trabalho do meu pai. Eu fiquei do lado de fora, ouvindo as vozes deles ecoando lá dentro. O pai da Esperança fazia perguntas técnicas, os irmãos brincavam entre eles, a mãe elogiava a organização do lugar. De repente, as vozes pararam. Ficou um silêncio que durou eternos segundos, e depois eu ouvi barulhos que prefiro não lembrar. Gritos abafados, barulhos de luta, o som de corpos caindo no chão. Durou poucos minutos, mas pareceu uma eternidade. Quando tudo ficou em silêncio de novo, eu sabia que tinha acabado. A família inteira da Esperança estava morta. E tudo por minha causa. Eu tinha usado a confiança dela, o amor dela, a amizade dela, para entregar ela nas mãos do meu pai assassino. Meu pai saiu do frigorífico algumas horas depois, suado, mas satisfeito. Trabalho concluído. Foi tudo que ele disse. Não fez comentários sobre o que tinha acontecido, não demonstrou nenhuma emoção. Para ele, tinha sido só mais um dia de trabalho. Nos dias seguintes, eu ajudei meu pai a processar os corpos da família da Esperança. Vi cada pedaço dela sendo transformado em mercadoria. Vi os sonhos dela sendo cortados em bifes e linguiças. E o pior, eu participei de tudo isso como se fosse a coisa mais normal do mundo. Quando começamos a vender a carne da família cigana, os clientes elogiaram demais a qualidade. Diziam que nunca tinham comido nada tão macio, tão saboroso. Não sabiam que estavam comendo uma menina de 12 anos que sonhava em estudar, um pai que protegia a família, uma mãe que cantava canções de ninar. Eu servia os clientes com meu sorriso de sempre, embrulhava os pedaços da Esperança com cuidado, dava dicas de preparo. Essa carne aqui fica deliciosa grelhada, eu dizia, sabendo que estava vendendo minha única amiga em fatias. Mas dessa vez foi diferente. Dessa vez eu não senti orgulho, não senti satisfação. Senti um vazio no peito que parecia um buraco negro, uma culpa que me corroía por dentro como ácido. Eu tinha matado a única pessoa que me amava de verdade, e não tinha volta. Naquela noite, eu chorei pela primeira vez em anos. Chorei pela Esperança, pela família dela, por mim mesma. Chorei pela criança que eu tinha sido e que tinha morrido definitivamente naquele dia. Chorei porque eu sabia que agora não tinha mais volta. Eu era um monstro completo, sem nenhum vestígio de humanidade. E vocês sabem o que é mais terrível? É que no dia seguinte, eu acordei e continuei minha vida como se nada tivesse acontecido. Continuei ajudando meu pai, continuei vendendo carne humana, continuei sorrindo para os clientes, porque mesmo depois de matar minha única amiga, eu não tinha coragem de enfrentar meu pai. Eu tinha me tornado oficialmente uma assassina em série de 12 anos, de idade, uma menina que vendia pessoas em pedaços e dormia tranquila todas as noites. Eficiente. Meu pai tinha ficado tão impressionado com o sucesso da família cigana que começou a me dar ainda mais responsabilidades. Agora eu não era só a isca. Eu era a estrategista, a que planejava como abordar as vítimas, como convencê-las, como fazer tudo parecer natural. Eu desenvolvi um sistema quase científico. Ficava observando os movimentos na cidade, mapeando quem eram as pessoas mais vulneráveis, quem não tinha família por perto, quem ninguém ia sentir falta rapidamente. Era como se eu tivesse virado uma máquina de matar, calculando cada movimento com precisão fria. O que me assustava não era só a eficiência que eu tinha desenvolvido, era o prazer que eu comecei a sentir de novo. Depois da morte da Esperança, eu pensei que nunca mais sentiria satisfação com o trabalho. Mas não foi isso que aconteceu. Ao contrário, eu desenvolvi uma crueldade ainda maior, como se a dor da perda tivesse me tornado mais dura, mais impiedosa. Teve uma ocasião que foi especialmente marcante. Chegou na cidade um casal de idosos que estava viajando para visitar um filho em outra região. Eles eram pessoas simples, educadas, que pararam na nossa cidade só para descansar uma noite antes de continuar a viagem.
Eu os abordei na pensão onde eles estavam hospedados. Fingi que estava perdida, que precisava de ajuda para encontrar um endereço. Eles foram super solícitos, me ofereceram ajuda, até se ofereceram para me acompanhar até o lugar que eu estava procurando, que, obviamente, era o açougue. Que menina mais educada, a velhinha disse para o marido, igual nossa neta. Quando ela falou isso, eu senti uma pontada de algo que podia ter sido remorso, mas que passou rapidinho, porque eu já tinha aprendido a desligar minha humanidade quando precisava trabalhar. Levei o casal para o açougue com a desculpa de que meu pai conhecia todo mundo na cidade e ia saber me dar a direção certa. Meu pai os recebeu com a gentileza de sempre, ofereceu café, perguntou sobre a viagem. O casal ficou encantado com tanta hospitalidade. Vocês têm uma filha muito especial, o velho disse para o meu pai. Ela nos ajudou quando a gente estava meio perdido. Se ele soubesse que eu tinha ajudado eles a se perderem definitivamente... Naquela noite, depois que tudo acabou, eu ajudei meu pai a processar os corpos do casal. Era a primeira vez que a gente trabalhava com pessoas tão idosas, e meu pai comentou que a carne ia ser mais dura, que precisava de um tratamento especial para ficar boa para o consumo. Enquanto a gente trabalhava, ele foi me contando detalhes da vida do casal que ele tinha descoberto durante a conversa. Eles eram casados há 45 anos, tinham 3 filhos, 5 netos, tinham trabalhado a vida inteira numa fazenda. Agora estavam aposentados e fazendo a viagem dos sonhos para conhecer o país. Eles estavam tão felizes, meu pai comentou, cortando a carne com precisão. Falaram tanto dos netos, dos planos que tinham. Pro futuro. Ele falava disso com naturalidade, como se estivesse comentando o tempo. Para ele, os sonhos e sentimentos das vítimas eram só curiosidades irrelevantes. Mas para mim, aqueles detalhes eram diferentes. Cada coisa que eu descobria sobre as pessoas que a gente matava fazia eu me sentir mais poderosa. Era como se eu tivesse roubado não só a vida delas, mas também as memórias, os sonhos, tudo que elas eram. Era uma sensação de controle total que me viciava. Quando começamos a vender a carne do casal, eu inventava histórias sobre a procedência. Dizia para os clientes que era carne de animais criados numa fazenda especial, que tinha um sabor único por causa da alimentação diferenciada. As pessoas acreditavam em tudo, compravam animadas, voltavam sempre pedindo mais. Foi nessa época que eu comecei a desenvolver uma relação ainda mais estranha com a comida. Eu não só comia a carne humana, eu saboreava cada pedaço, tentando identificar de quem era, lembrando da pessoa quando ela estava viva. Era como se eu tivesse absorvido não só a carne, mas também a essência das vítimas. Meu pai percebeu essa mudança em mim e ficou muito satisfeito. Você está evoluindo, minha filha. Está entendendo que a gente é diferente das outras pessoas, que a gente é superior, ele dizia, me abraçando com orgulho. E eu acreditava nele. Eu realmente achava que a gente era uma espécie de elite, pessoas especiais que tinham o direito de decidir quem vivia e quem morria. A cidade continuava perdendo habitantes, mas as investigações nunca chegavam perto da gente. Os policiais continuavam procurando por pistas que não existiam, por criminosos que estavam bem debaixo do nariz deles. Eu me sentia superior a todos eles, mais inteligente, mais esperta. Teve um dia que chegou um detetive de fora, um homem experiente que tinha vindo especialmente para investigar os desaparecimentos. Ele era diferente dos outros policiais, mais observador, mais desconfiado, mais persistente. Fez perguntas mais detalhadas, quis saber sobre os hábitos das pessoas que tinham sumido, sobre quem elas conheciam na cidade. Quando ele veio no açougue, eu senti que ele estava me estudando com atenção. Menina, você conhecia essas pessoas que sumiram? Você lembra de ter visto elas por aqui? Ele perguntou, me olhando direto nos olhos. Por um momento, eu pensei que ele tinha descoberto tudo. Mas eu já era uma mentirosa expert. Respondi com naturalidade, fingi preocupação. Até inventei algumas informações falsas que podiam desviar a investigação para outro rumo. O detetive pareceu acreditar, mas continuou com aquele olhar desconfiado. Naquela noite, meu pai ficou preocupado. Esse detetive é diferente dos outros, Carne. A gente precisa ter mais cuidado, ele disse. Decidimos dar uma pausa nas atividades, deixar as coisas esfriarem um pouco antes de continuar. Mas a pausa não durou muito. Em poucas semanas, a fome voltou. Não era só fome de comida, era fome de caçada, de poder,
de controle. A gente tinha se viciado naquela vida e ficar parado era impossível. Foi então que aconteceu algo que mudou tudo. Numa manhã de domingo, depois da missa, eu estava na praça quando vi uma cena que me gelou o sangue. O detetive estava conversando com Dona Maria, uma cliente antiga do açougue, e ela estava apontando na nossa direção. Corri pro açougue e contei tudo pro meu pai. Ele ficou em pânico. Disse que a gente precisava sair da cidade. Imediatamente. Pega só o essencial, carne. A gente vai ter que recomeçar em outro lugar, ele disse, já juntando algumas coisas. Mas antes de ir embora, ele fez uma última coisa. Pegou todo o dinheiro que tínhamos guardado, toda a carne que sobrava no frigorífico e tocou fogo no açougue. Não pode sobrar evidência, ele explicou, enquanto a gente assistia nosso mundo pegar fogo. Saímos da cidade naquela madrugada, sem olhar para trás. Eu tinha 13 anos e era uma assassina em série, foragida, carregando segredos que podiam apodrecer qualquer alma. Não sabia o que o futuro reservava para a gente, mas sabia que onde quer que fôssemos, o mal ia nos acompanhar. E vocês sabem o que é mais assustador de tudo? É que mesmo fugindo, mesmo deixando para trás anos de crimes, eu não sentia arrependimento. Sentia saudade. Saudade da caçada, do poder, da sensação de controlar a vida e a morte das pessoas. Eu tinha me tornado um monstro completo, e a parte mais terrível é que eu gostava de ser assim. Meu povo querido que me ouviu até aqui, vocês foram corajosos demais para aguentar essa história toda. Sei que foi pesado, sei que mexeu com vocês, mas era importante que fosse contada, porque o mal existe. E às vezes ele mora bem do nosso lado, disfarçado de pessoas normais. Se vocês chegaram até o final, é porque vocês são pessoas especiais, que não fogem da verdade por mais dura que ela seja. Por isso eu peço do fundo do coração, se inscrevam no canal, compartilhem essa história, deixem seus comentários contando o que vocês sentiram. Contem suas próprias histórias difíceis, porque todo mundo tem alguma coisa pesada para carregar, e dividir o peso sempre ajuda. Vocês me deram forças para contar essa história que guardei por mais de 60 anos. Me fizeram sentir que não tô sozinha no mundo, que ainda existe gente disposta a ouvir, a entender, a não julgar. Vocês me salvaram de uma forma que nem imaginam. Quero saber de vocês. O que aprenderam com essa história? Como acham que uma criança pode virar um monstro assim? Será que existe perdão para crimes como esses? Escrevam nos comentários, porque a gente precisa conversar sobre essas coisas, precisa entender como o mal funciona para poder se proteger dele. E lembrem, o mal pode estar em qualquer lugar, pode usar qualquer disfarce. Confiem nos instintos de vocês, protejam suas crianças e nunca, nunca subestimem o que uma pessoa é capaz de fazer quando perde a humanidade. Obrigada por me ouvirem, obrigada por não me julgarem. Obrigada por me darem essa chance de dividir meu fardo com vocês. Até a próxima história, e que Deus proteja todos nós dos monstros que moram entre a gente.